imperador queria logo pronto seu refúgio de férias, seu jardim pessoal. Não havia tempo para folga ou desacato dos empregados. Trabalhavam até o limite das suas forças. Eram escravos libertos e recebiam agora pelo seu trabalho. Mas no fundo, nada havia mudado. Entre os trabalhadores, um negro muito forte trabalhava sem parar, conhecido como Santos, nome que recebeu do seu antigo dono. Nasceu filho de uma escrava que fora estuprada por um dos senhores das senzalas na capital. Sua mãe fora morta logo depois do parto porque não servia mais para o trabalho. Mas o menino se recusou a morrer. Cresceu e se tornou uma valiosa propriedade. Nunca desobedeceu a uma ordem sequer. Sonhava que um dia poderia ter filhos livres. Foi alforriado, mas nunca conseguiu ser livre. Tinha o nome do seu dono e já não se lembrava do nome dos seus ancestrais. Não tinha moradia, então dormia no que chamavam de dormitórios cedidos pela família imperial. Tinha 20 anos em 1845. Terminou a obra, viu o imperador e sua família aproveitarem os verões na Serra do Mar, no que depois viria a ser a cidade de Petrópolis. Nunca fora convidado a entrar no palácio. Nunca vira o que os senhores brancos possuíam naquele espaço tão grande para tão pouca gente. Teve seus filhos. Morreu em 1888, meses antes de se ver a abolição da escravatura, assinada por sua senhora, a princesa Isabel. Em 1998, outro homem negro era agora responsável pela zeladoria do agora Museu Imperial. Fechava as janelas depois dos horários de visita, limpava os corredores e verificava qualquer problema. Passava as noites da semana no museu cuidando do seu trabalho. Quando todos já haviam saído, ele andava pelos corredores. Sentava-se na cadeira na recepção e ouvia os barulhos da noite. A madeira se acomodando, o vento frio castigando as janelas. Mas não se acostumava com os barulhos de passos que imaginava ouvir nos longos corredores do palácio. Parecia que estava sempre acompanhado. Parecia que as almas aproveitavam a penumbra para uma vez mais se utilizarem das dependências suntuosas de outrora. Quando os sons eram evidentes demais, ele punha seu casaco e ficava na varanda, olhando as sombras das árvores no jardim imperial. Sentia uma presença reconfortante no meio do bosque de árvores. De lá do meio das árvores, um vulto se sentava aos pés de uma jaqueira. Olhava o seu tataraneto na varanda do palácio e sentia uma certa alegria de ver o seu sangue finalmente dentro dos salões, mesmo que só trabalhando. Muita coisa havia mudado, mas a esperança de ver os seus iguais livres nunca deixou de ser sua obsessão. Lá na varanda, o rapaz resolve sair do russo e voltar para dentro. Ajeita o casaco, mexe no crachá que carrega em letras maiúsculas o seu sobrenome: Santos. Paranormal FM. No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Estamos de volta aí, meu amigo Leonardo, nas suntuosas instalações dos estúdios ZYP23, Paranormal FM. Não é isso aí? É, a coisa tá progredindo, De episódio em episódio a coisa vai melhorando, se Deus quiser. Sim, com certeza. É porque a galera não tá vendo aqui, mas os estúdios aqui é um negócio de louco. Pô, loucura total. Tem um pedaço de fita aqui colando no microfone.
É, meu irmão. É o jeito Brasil de sobrevivência. Exatamente. E esse episódio é um episódio especial pra gente, né, cara? Porque a gente é de Petrópolis. Nós nascemos aí. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Co-irmãos da cidade imperial. É isso aí. Pô, Petrópolis é uma cidade, eu sempre falo isso, é um pedacinho da Europa no coração do Rio de Janeiro. E é isso mesmo, né, cara? É, cara, a influência é muito forte europeia, sem dúvida, né? E alguns moradores em especial se acham europeus também, então não deixa de ser uma verdade, né, velho? Pois é, cara. Tem a maior concentração de Enzos e Maria Helenas do Brasil, né? Porra, cara, sem dúvida, velho, sem dúvida. Em 40, 50 anos vamos ter um monte de vovó Enzo aí, vovó Valentina, vai ter um monte. Vovô Enzo Gabriel. Né? É, mas vai ser, não tem jeito. Pô, quando eu tive aí, cara, em maio, eu passei pela Rua Ipiranga ali, o que eu vi de Enzo ali, rapaz, nossa. É mesmo, muita coisa, né, Ipiranga? A cutis é outra, né, cara? É um negócio assim... É o PIB mais bem concentrado da cidade imperial. Sim. Mas, cara, a galera acho que não sabe que a gente tá separado, né, cara? Pois é. Em continentes separados, na verdade. Pois é, eu sou um expatriado. É essa a palavra? Expatriado? Eu não sei se expatriado, porque eu acho que expatriado é forçado a sair da pátria, né? Ah, entendi. Eu não tenho certeza, posso estar falando merda. É tipo um exilado, né? É, meio que um exilado e tal. É um exilado. Mas eu sou meio que exilado aqui no Canadá, eu me sinto um exilado. É, mas você é um exilado por opção, você, foi buscar a cultura, rapaz, do norte. Você sempre foi um nórdico, né, no coração, um viking no coração, né? Sei lá, cara. Realmente não sei. Mas esse episódio, como eu falei, é especial para mim e pro Léo, que a gente é de Petrópolis. E Petrópolis é uma cidadezinha que tem muita história, né, cara? Sim, cara, sim. Pra galera aí que assiste Stranger Things, Petrópolis é a Hawkins brasileira, né? Tem muita coisa bizarra acontecendo aí. Pô, verdade sim. Tem muitos relatos aqui de acontecimentos paranormais e a gente vai comentar algumas coisas que principalmente a gente ouviu quando criança, né, cara? É, com certeza. Nada de fatos documentados, nem nada disso, mas histórias que você ouve. E eu, assim, por profissão, né, sou corretor de imóveis, então acabo ouvindo muitas histórias de proprietários de imóveis. Até vou contar uma história que ocorreu aqui que aí, ó. Foi bem tensa. Inclusive tem muita coisa que a gente vai contar mais pro finalzinho do programa que, assim, coisas que a gente vivenciou e que a gente ouviu na cidade, né, ao longo dos anos, né? Sim. Sem dúvida. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Pra começar bem, eu acho que vale a gente dar um contexto histórico, né? Porque eu não sei você, Léo, mas eu acredito muito em vibração energética. É isso? Uhum. Sim. E eu acho que Petrópolis tem uma carga muito pesada em vários aspectos, né, cara? Uhum. Principalmente pela história da cidade, né? Cara, assim, engraçado, cara. Eu tenho uma visão diferente da cidade aqui. Eu acho que a cidade tem uma vibe boa, apesar de ela ser, assim, meio que um para-raio para uns acidentes naturais que acontecem aqui, Sim. né, cara? Desabamentos, enchentes, isso fere muito a cidade e os moradores. Sim. Mas, de forma geral, apesar de você saber que tem focos de acontecimentos, assim, né, que você ouve história, eu nunca presenciei nada assim tão claro, tão evidente. Mas, sim, tem locais que você sente uma energia, mas, no geral, a cidade tem uma energia boa. Eu gosto, cara, particularmente. Não, eu amo Petrópolis. Eu já tô sentindo falta daí, inclusive. Pô, imagino. É, com certeza. Mas, assim, alguns lugares específicos eu sinto uma carga meio pesada, assim, né? Entendo sim. Tem histórias, né, cara? E você, chega no lugar e tal. Pois é. Cara, especialmente quando desce o famoso russo aqui, né? Que as pessoas não conhecem, mas o russo aqui em Petrópolis é neblina, né? É, o russo é um personagem, né, cara, de Petrópolis. É um personagem, é um morador aqui, velho. Você do nada para de enxergar. O que tá acontecendo? Fogzão fechado, é o russo. Silent Hill, imagina Silent Hill. Cara, é isso, Silent Hill. Você tá do nada, toca aquela sirene...
Fechou, é russo, fudeu. Pois é. Mas isso se acostuma, né, cara? Você, porra, nem percebe, você tá andando na rua, você nem percebe, depende do nada, você, caraca, não consegue atravessar a rua porque não enxerga. Cara, eu lembro quando eu era criança, quando eu vi o russo pela primeira vez, meu olho encheu d'água, porque parecia que tava entrando alguma coisa no meu olho. Sim, é partícula de água, né? Mas cara, é a nuvem, na verdade, né? É, sim. Pô, cara, engraçado, você que morou aqui, você sabe. A gente vem do bairro chamado Alto da Serra, que chama Alto da Serra porque você vem da Serra Velha, né? Sobe da Baixada do Rio ali, Magé e tal. Serra da Estrela, que era o nome antigamente, né? Serra da Estrela, exatamente. Você sobe ali, vindo de Magé ali, Piabetá, subiu, chegou aqui em Petrópolis, é o Alto da Serra, né? Mas em Petrópolis acaba não sendo tão alto. Você vem de lá pro centro de Petrópolis, você tem uma faixa, cara, é muito engraçado. Você chega numa determinada rua e aí o fog some. Então você vem de manhã pra trabalhar, tal, de boa, tal, tranquilo, tá mor, o russo. Virou uma curva à direita, meu irmão, acaba o russo. Porque no centro é diferente, o clima é um pouco mais quente e tal. Sim. É bem engraçado, cara, é bem engraçado. Eu lembro na minha infância, quando eu morava no Alto da Serra, dava pra ver o Rio de Janeiro, era uma vista maravilhosa, inclusive. Verdade, você vê a ponte de Niterói, né, cara? É, via tudo. Inclusive, dava um desespero, porque eu via o russo subindo lá de baixo, cara, lá de Magé. Sim. Parecia tipo aquele filme O Nevoeiro, do Stephen King, sacou? Sim, esse filme é bom, hein, cara? É, então vinha aquele negócio, vinha tomando conta, engolindo as montanhas até chegar e de repente não via nada, cara. Não via nada, assim. Eu morava num lugar alto. Sim, cara. No Alto da Serra. E era bem medonho, cara. Era bem bizarro isso aí. Porque a nuvem chega naquele nível ali, né? E ela bloqueia aquele bairro todo ali. Você fica no meio das nuvens de verdade. Exatamente. E assim, é um pouco depressivo também, né? Cara, quando você pega muitos dias de sequência de neblina e tal, realmente, né, a vibe fica pra baixo, né? Pois é. E eu lembro que meu pai, pra brincar comigo, ele dizia que quando o russo tava subindo a serra, ele dizia que era um homem que tava fumando lá. Porra. Fuma legal, cara, hein? O cara tava fumando um braço de Judas. Pô, e vale mencionar que a gente, meu irmão, foi junto pro Parque Municipal da Serra dos Órgãos aqui, né? Aham. E a gente foi pro Morro Açu. Você lembra da experiência que foi maravilhosa, né? Ô, meu Deus, a gente vai falar disso aqui? Cara, a gente conta depois, não tem problema. Porque lá foi quase uma experiência extracorpórea, mas, cara, forçada. Aquele dia eu achei que eu ia morrer, cara. Porra, um dos poucos dias da minha vida que eu achei que eu ia morrer foi aquele dia. Cara, foi um perrengue tanto, velho. Mas é isso que entra pra história, né? Mas só para ilustrar, a gente lá vê as nuvens de cima, né, brother? Então você vê aquele mar de nuvem embaixo de você, você pensa, porra, ali embaixo tá tudo nublado, né? Ninguém tá vendo o sol, e aqui em cima a gente tá vendo o sol. E é muito doido, né? Pois é. E lá no Parque da Serra dos Órgãos foi o céu mais estrelado que eu já vi na minha vida, cara. Inclusive. Sim, cara. Pô, que lugar especial. Absurdo, né? Aí você fala da vibe, né? Lá tem uma vibe diferente, né, velho? É. E lá morreu muita gente também, né? Morreu muita gente também. Morreu. É muita gente, porra, que foi brincar com a montanha, com o montanhismo, né, cara? Porra. Não se brinca com o clima, com a natureza, né? Não tem como. Os caras subiam descalço, calça jeans e sem camisa, né, cara? Pra fumar maconha lá em cima. Tá maluco, velho. Leva bebida e fica doidão. E aí morria de frio, né? Fica doidão lá em cima e já era, meu irmão. Agora o controle é bem rigoroso, tem portaria, tem vigilância. Então os incidentes são menores, mas ainda acontece uma coisa ou outra que a pessoa se perde, né? Se acha muito experiente, enfim. Tem que sempre estar bem acompanhado. Mas, cara, essa questão das nuvens e tal, ela influencia na história da cidade. Por que a cidade surgiu, né? Porque a família imperial, morando no Rio de Janeiro, cara, né? O Dom Pedro I e tal, sofria com calor, né? Vindos da Europa, né? Família europeia, sofria com o calor do Rio de Janeiro. E banho que é bom, não tomava, né? Tinha isso também. Porra, cara, diz a lenda, não posso confirmar nada, né? Mas, pô, imagina o tempo pra tomar banho naquela época, velho. Pô, não compensa, não. Fica assim mesmo, uma semaninha tá até de boa. Pois é, fica curtido, né? O suor curtido no calor do Rio. Fica curtido. Você raspa a pele, né, velho? Porra, imagina. É uma condição. Cara, fugindo desse calor, o Dom Pedro I descobriu, né? Fazendo uma viagem em 1822, cara, né? Fazendo travessia pelo Caminho do Ouro, que ligava Rio a Minas Gerais, que era um caminho realmente pedreira mesmo, mas descobriu as fazendas aqui em cima, na região onde hoje é Petrópolis, tinha umas fazendas, e ele resolveu passar aqui uma temporadazinha, cara, e se apaixonou pelo clima. Falou, pô, clima gostosinho, fresquinho, gostoso, fiquei aqui. Pô, delícia, né? Pô, comparado ao Rio em relação a clima, né? Não tem como comparar, né? Muito mais confortável, né, velho? Sim. E aí ele veio se hospedar na fazenda do Padre Correia, que agora até dá nome aqui a um dos bairros aqui, que é Correias. Então ele veio se hospedar
hospedou aqui algumas vezes. Ah, olha aí, eu não sabia disso não, cara. Que Correias veio da Fazenda Padre Correia. Exatamente, deu nome ao bairro porque é um distrito, né? Petrópolis é dividido até hoje nessas fazendas, né? O centro é a antiga fazenda do Córrego Seco, depois vem a fazenda Itamaraty, aí vem a fazenda Padre Correia, que é Correias hoje. E rola uma história muito interessante, cara, que ele ficava na fazenda da família do padre, só que ele era meio mala, mané, porque ele vinha com a família toda, né, cara? Se hospedava na fazenda, pô, mó galerão, ele, família, filho, empregados e tudo mais. E nego falava, pô, como é que eu vou negar a visita do imperador, né, velho? E ficava, meu irmão, forçado lá recebendo o cara. Pô, banho de 40 minutos, né, cara? Geladeira com a porta aberta. Netflix ligado na assinatura dos outros, pô. Pô, as crianças tudo no Wi-Fi, né, cara? Imagina. Mó mala, né? Ocupava os aposentos lá da família. O pessoal tinha que ceder os melhores aposentos pro imperador. Quer dizer, rola essa história. Não, e assim, é interessante essa questão. Eu realmente não sabia. Pra mim era tudo fazenda do Córrego Seco e não era, né? Eram 3 fazendas, né? Se não me engano, eram 4 fazendas, cara. Eram 4 fazendas. Córrego Seco, Itamaraty, a fazenda do Padre Correia. Ah, e também a fazenda Quitandinha, que depois foi divididinha no bairro Quitandinha. Na verdade, Petrópolis foi a primeira cidade planejada do Brasil, assim, por assim dizer, né? Sim. Ela foi realmente projetada. O Dom Pedro II chamou vários arquitetos para fazer o projeto. Realmente a intenção era fazer uma cidade bacana, assim, um lugar onde ele pudesse passar o resto da velhice dele, porque Dom Pedro II, né, que usufruiu muito aqui da cidade, na verdade. Pois é, e Dom Pedro I morreu jovem, né, cara? Cara, teve esses problemas, né, Morreu com 34 anos. Eu vi a foto dele e eu achava ele um velho, mas na verdade ele morreu com 34 anos. Eu acho que ele tinha a ideia de retratar o cara com um ar assim mais respeitoso, né, e tudo mais, e o cara parecia muito velho, mas ele morreu muito jovem. Mas a ideia que eu tenho de pessoas antigas assim é de que todo mundo nascia velho já, né? É verdade, parecia assim, né, cara? Pois é. Tu vê foto das crianças lá no Museu Imperial, cara. Pô, as crianças parecem velhas, cara. Meio estranho, né? Pois é. Sinistro. Mas enfim, então por conta dessa questão dele ficar vindo aqui, né, a partir de 1822, a mulher da fazenda lá falou, pô, cara, esse cara é muito mala, mano, vou desenrolar essa parada aqui. E falou com ele, ó, tem uma fazenda sendo vendida ali na frente, ó, depois dessa montanha aqui. E aí ele foi desenrolar lá e comprou a fazenda do Córrego Seco, onde é o centro de Petrópolis hoje. Ah, o centro histórico, né? O centro histórico, exatamente. Ele radiou, né, ali do centro histórico, de onde é o Museu Imperial, que foi o ponto central, né, dali foi se irradiando pros bairros. Pois é. Agora você deve estar se perguntando aí, por que esses caras estão falando sobre tudo isso aí? Que não tem nada de paranormal aí. Não tem. Mas é bom a gente dar esse contexto histórico, porque é isso, Petrópolis carrega uma carga muito rica em história do Brasil, da época do Império e tudo. Sim, sim. E eu acho que tudo isso aí meio que contribui para um monte de coisa que a gente vê hoje na cidade, né? Das histórias que a gente ouviu na infância, né? Tem muita história em volta do Museu Imperial, do Centro Histórico em si, né? Com certeza, com certeza. Petrópolis hoje está com 179 anos, né? Exatamente. É uma cidade relativamente nova, né, cara? Foi fundada em 1822, né? Ela foi fundada em 1843, na verdade. 1822 foi a primeira viagem de Pedro I para cá. Ah, entendi. A fundação da cidade se deu realmente depois da compra da fazenda, que foi em 1830. Então ele ficou quase 15 anos, 13 anos aí indo e vindo, né? Mas de forma meio acampado. Ainda era fazenda do Córrego Seco, não era Petrópolis. Ainda era Córrego Seco. Aí, quando decidiram fazer o Palácio Imperial, que hoje é o Museu Imperial, mas era o Palácio... Eu esqueci o nome, Palácio da Concórdia, se não me engano, cara. Que ia se chamar, que seria a residência oficial de férias da família imperial. A casinha de veraneio, né? Que hoje é o Museu Imperial, né? É, uma casinha de veraneio mesmo, que hoje é um Museu Imperial gigantesco, um jardim lindo. Cara, projeto lindo, maravilhoso, realmente. Não dá pra questionar, assim, o bom gosto do projeto, mas, cara, pra acomodar uma família, né, cara, que vinha passar férias. Pois é. E além disso tudo aí, tudo que a gente tá falando, a gente, pra dar o contexto da época também, era na época que tinha escravo africano, né? Sim. Então tem muita história em torno disso também, né? Da escravidão e tal. O que é uma coisa também extremamente pesada, né? Pra história da cidade, né? Então, né, quando a cidade começou a ser construída, eles decidiram que não iam usar escravos, negros escravos aqui, né? Todos seriam trabalhadores livres e assalariados. Mas, cara, você imagina, de um dia você é escravo, no dia seguinte você fala, você tá livre. Faz o que você quiser aí. O que o cara vai fazer? O cara não tem estrutura de nada, o cara não tem educação, o cara não tem bem nenhum. Então a escravidão continua de uma forma diferente, né? Você continua sendo escravizado. Exato. Não, e já a pessoa que tá ali naquela situação de escravidão, ela já tem uma dependência daquela estrutura ali. O cara não tem nem como sair daquilo, né? Exatamente, exatamente. Tem um amigo meu que a família dele tinha uma fazenda em Matozinho. Que é uma cidadezinha, né, do interior do Rio, né? Rio ou é Minas? Agora eu fiquei na Matozinho, dúvida. acho que é Minas, cara. É Minas, né? Interior de Minas. Eu fui com ele lá uma vez porque a mãe dele faleceu
Uhum. E aí ele herdou essa fazenda que tava lá, mas ninguém morava mais lá. Era até meio fantasmagórica, inclusive. Eu entrei com ele na Casa Grande, né? Sim. Cara, era um negócio bem pesado, assim. Parecia que tinha alguém te observando, era meio esquisito. E tinha um senhorzinho lá, cara, de 106 anos, cara, que ele foi escravo. Que doideira, velho. Tinha sido escravo e ficou lá, cara. Tava lá, sacou? E ele meio que tomava conta lá da fazenda lá, tava vivo, tava lúcido até, conversei com ele. Hoje deve ter morrido, isso foi em 99, tem 23 anos só, né? Ele não deve estar mais vivo. Sim. Mas era isso que o que está falando, né? O cara virou trabalhador, mas ele não tem como sair daquela condição ali, né? É, cara, você tá livre, mas e aí, cara? O que eu faço, meu irmão? Pois é. Doideira, infelizmente. Essa questão se reflete até hoje, né, cara? Vira uma questão política que a gente não vai discutir aqui, mas, cara, essa questão da escravatura, assim, até hoje não tá 100% resolvida, né? Pois é. Além disso tudo que a gente falou da escravatura, que a gente não vai entrar muito nisso, né? Porque o assunto não é esse, mas eu acho que mesmo assim isso também tem influência na aura da cidade, né? Na energia da cidade e tudo. Sim. Reza a lenda que alguns bairros em Petrópolis eram senzalas, inclusive. Acho que a Mosela é um caso desse aí. Quem me falou isso foi o pai de um amigo, que ele é historiador de Petrópolis, e ele, conversando uma vez sobre a história de Petrópolis, ele falou sobre isso comigo. Sim. Que parece que alguns bairros, inclusive a Mosela, acho que eram, na época do Império, eram senzalas, né? Tinham senzalas grandes e tal. E dizem que nesses bairros aí tem algumas atividades paranormal também, né, cara? Ah, faz sentido, né, cara? Porque se você tinha uma região que basicamente era formada e foi construída com um trabalho semi-escravo, né, cara? De escravos libertos, né? Você tem que ter lugar para essas pessoas morarem, né? As pessoas não querem ficar na Casa Grande mesmo. O cara quer ir para outro lugar, né? E aí criam esses bairros aí, as nossas favelas, por assim dizer, né? Pois é. Então é isso, Petrópolis é uma cidadezinha linda, no coração do Rio de Janeiro, com clima europeu, estilo europeu, né? Sim. E cheia de história pra contar, né, cara? Você que tá ouvindo a gente aí, se não conhece Petrópolis, tenta visitar, porque... Eu vou ser bem sincero, cara. Hoje em dia, pra mim, quando eu tive agora em maio em Petrópolis, eu fiquei muito triste, assim, de ver a cidade do jeito que tá. Sim. Por conta da catástrofe que aconteceu, né, no início do ano, desse ano agora. Sim. A gente sofreu muito aqui, cara. Pois é. Então, foi um negócio muito pesado, né, cara? Sim, foi sim. Igual a essa situação que aconteceu, nunca tinha acontecido, né? Não, cara, foi realmente uma dimensão muito grande, muito brutal, cara, porque você vê tudo ao vivo, né? Você tá vendo as coisas acontecendo ao vivo. Antigamente, por exemplo, em 88, teve uma chuva muito forte aqui, eu era pequeno. Eu lembro bem dessa aí. Eu tinha 9 anos na época. Sim. Cara, e assim, eu morava num lugar que era um morro. Petrópolis são só morros, né? Uhum. O centro é um vale, mas os lugares mais valorizados são os vales, as vias principais, mas todo mundo mora em morro de uma certa forma. Na minha casa nunca tinha tido problema, cara, na Barra do Carangola, onde tem uma história boa pra gente contar lá no Carangola, onde eu morei, e... Do nada, a casa começou a encher de água. Quer dizer, um volume de água absurdo, mas dessa vez foi muito, muito trágico, cara. Sim. E aí isso também, né, acaba influenciando na energia da cidade. Eu volto a repetir, cara, não é uma cidade que você vai vir e vai falar, nossa, aqui tem uma carga pesada, nada disso. Mas se você tem uma sensibilidade... não é Silent Hill, né? Não é Silent Hill. Não, mas se você tem uma sensibilidade, você vai ver que em alguns lugares pode ter alguma coisa ali acontecendo. Sim. Não, inclusive nessa catástrofe aí, teve muita gente morta no centro, cara. Coisa que eu nunca tinha visto na vida, assim. Sim, cara. Gente que realmente, pô... cara, todo mundo viu aí, né, o que aconteceu e tal, e... enfim, foi muito triste. Sim. Mas vamos mudar de assunto e vamos falar de um marco aqui histórico na cidade, que é o Hotel Quitandinha, brother. Pô, esse aí é um caso sério, hein? Cara... Vou te falar. Eu vou te falar, eu assisti o filme O Iluminado, porque é um clássico, né, cara? Sim. Não tem jeito, velho. Eu penso Hotel Quitandinha, olho não por fora, é diferente. Mas você entra nos corredores, cara, você pensa, Hotel Overlook do filme. Não tem jeito, velho. Mesma coisa. Você sente no filme do Stanley Kubrick. Você sente, cara. Você sente que tá lá dentro. Os corredores são muito, muito engraçados, muito estranhos, cara. Lá, se você parar um pouquinho em silêncio e falar, caramba, velho, tô sozinho não. Exatamente isso, cara. Quando eu tive agora em maio, eu tive lá no Hotel Quitandinha. Uhum. E agora quem administra o hotel é o Sesc, né? Sim. Então, o hotel tem uma história bacana que também acho que vale a pena a gente comentar. Vamos comentar, vamos lá. O hotel foi projetado para ser um grande cassino, né? Isso. Realmente era um empreendimento,
gigantesco. E só que, cara, o projeto foi o quê? Começou a obra em 1941 e foi inaugurado Sim. em 44, na verdade. Isso, ficou 4 anos sendo construído pelo saudoso, nosso querido Joaquim Rola. Joaquim Rola. Esse nome é nome de respeito, Joaquim Rola. Não, e é um nome que a quinta série grita dentro de mim, né? Porra, cara, Então- velho. Não, você sai aqui da Avenida dos Estados Unidos e entra na Rola direita. Pô, não tem como, né, velho? Não tem como, cara. Fala com o Rola aí que ele resolve. Não tem como. Pô, velho, não tem como. Eu não tenho maturidade pra isso, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não tem como você fugir dessa piadinha. Não tem jeito, não. Não tem. Mas, Peço desculpa aí já de antemão aí. bom, ele foi projetado para ser realmente um cassino e funcionou como cassino. Realmente foi cara, veio gente do mundo todo para visitar, né, cara? Sim. Presidente da República, presidente da Argentina veio para cá. O Walt Disney teve aí, cara, jogando no cassino aí. Olha que loucura, velho. Ó, o Disney em Petrópolis. Eu falo isso e ninguém acredita, velho. Teve, porra. Pois é, na época que ele criou o Zé Carioca, que ele foi pro Rio de Janeiro, Aham, com a equipe dele lá de animadores e artistas e tal, sim. tem até um vídeo, você deve achar no YouTube aí, do Walt Disney no Brasil, que mostra lá ele desenhando o Zé Carioca, tem uma interação do Zé Carioca com o Pato Donald, é bem legal, assim, né? Ah, isso é legal. Isso é bem clássico, né, de você assistir. É muito legal. Exato. E foi nessa época aí que o Walt Disney foi em Petrópolis. Ele ficou hospedado no Hotel Quitandinha, jogou no cassino lá e tudo. Sim. Pô, bacana. É. Eu realmente não vi essa menção. Eu lembro muito desse episódio aí do Zé Carioca, né? Do Pato Donald também, que é bem maneiro. Mas Sim. de Disney aqui em Petrópolis, não lembro da filmagem. Obviamente lembro dessa história, mas não lembro da filmagem. Sim. E teve mais personalidades aí que passaram aí pelo Quitandinha, né? Ah, teve sim, cara. Sim. Orson Welles, que é o cara que escreveu Guerra dos Mundos, né? Sim. O Henry Fonda, que era famoso na época também, né? Sim. Ó, Evita Perón, Juan Domingos Perón, da Argentina, Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era figurinha em Petrópolis, velho. Ele gostava muito de vir pra cá, passava Seu Getúlio. temporadas aqui no Palácio Rio Negro, que é pertinho da Catedral São Pedro de Alcântara, enfim. Pois é. Muita gente veio pra cá. Teve concurso de Miss Brasil, cara. Sim, cara. No Hotel sim, Quitandinha. Sim, verdade. Teve concurso de Miss, teve reunião da ONU, inclusive. Cara, na verdade, o Rio de Janeiro chegou a ser a capital do Brasil e Sim. a capital foi transferida pra Petrópolis por um tempinho, né? Por essa questão da transição aí de presidentes e tudo mais, já uma política muito confusa no Brasil. Então Petrópolis chegou a ser a capital do Brasil, cara. Será que foram os anos dourados de Petrópolis? Ah, sem dúvida foram nesse sentido aí, né? De um glamour, né? Da burguesia, né? Tudo. Exatamente. E, inclusive, a pessoa que decorou o Hotel Quitandinha foi uma mulher de Nova York, que era até famosa, inclusive. Ah, não sabia, legal. A Dorothy Draper. É mesmo, né? É. Ela nasceu em 1889, cara. Pô, maneiro, não sabia essa parte. Ela não. morreu em 69. Cara, ela escolheu um padrão de decoração do hotel, porra, bizarro, listrado de verde. Meu irmão, e um carpete. A interior do hotel me lembram as roupas da Rainha Elizabeth. Pô, lembro sim. Faz uma menção, cara. Mas, Sim. cara, mas é um prédio, meu irmão. Aí, como a gente tava falando, né? O Sesc agora, ele administra só a parte de baixo do hotel, que eram os salões, os teatros, tem uma pista de Isso aí. boliche, antigamente tinha um rink de patinação. Então o Sesc arrematou aquela parte. Porque a parte de cima, com o débito que esse hotel teve, quando o cassino foi proibido, né, cara, ficou inviável manter aquele prédio. E aí o hotel não se pagava, não tinha atração pra trazer tanta gente pra cá. E aí eles ficaram com muitas dívidas e tal, então o Estado tomou o imóvel e aí foi vendendo. Então você tem moradores no Hotel Quitandinha. Por isso que eu falo de isso lá, aí. como eu falei que eu sou corretor, eventualmente eu vou lá pra ver um imóvel, tá vagando um apartamento aqui pra alugar ou pra vender. Você entra lá, cara, e você circula pelos corredores porque tem acesso pros moradores, né? Então, cara, é uma mistura de um glamour muito, porra, lindo que o Sesc mantém embaixo, né, da história. Hoje em dia é tudo limpinho, tudo organizado, né, cara? Sim. Tem vigia noturno, inclusive esses caras lá tem muita história pra contar, inclusive. Ah, imagino, irmão, passar a noite ali, tá maluco. Exato. Mas eu tive lá, como eu tava falando no início, no hotel, dessa vez que eu fui. Até pra visitar também, né? Tipo, muitos anos que eu não ia em Petrópolis, que eu não ia ao Brasil. Sim. E é uma vibe muito fantasmagórica lá dentro. Isso eu posso falar. Inclusive, eu entrei numa porta que tava aberta, tinha uma plaquinha dizendo o que era a cozinha do hotel, que é desativada, não é usada mais hoje em dia. Eu entrei lá, tava aberta a porta, eu entrei. Sou que nem cachorro vira-lata, né? Porta aberta, entra. Aí eu entrei, cara. É um negócio bastante medonho, assim, cara. Parece que vai aparecer alguém ali. Tu sente uma vibe ali, sabe? Sim. É uma cozinha industrial enorme, cara. Enorme. Só que tá toda abandonada.
abandonada, né? Tá decadente e tudo. Sim. E, inclusive, o hotel por fora tem uma vibe meio decadente também, né? Você vê que, mesmo com o Sesc mantendo ali, não é uma coisa super nova, assim, você vê que tem uma história ali por trás, né? Mas o que me deu mais arrepio foram os auditórios, cara. Os auditórios realmente... Tem um teatro que parece muito um teatro antigo lá dentro, e aí você entra, cara, parece que tem alguém te observando, é um negócio esquisitíssimo. É um negócio meio bizarro. Tem uma sala de criança de brincar, sabe? Inclusive eu vi um vídeo no YouTube sobre o Hotel Quitandinha, que mostra a história, você pode procurar aí quem tá ouvindo a gente. Tem uma escultura de madeira de uma águia que aparece no vídeo e tá lá até hoje, cara. Ou seja, o hotel tá conservado do jeito que era. Sim, verdade. Verdade. O aniversário de 15 anos da minha prima foi lá no Hotel Quitandinha. O baile de 15 anos dela. Bacana. Tinha muito baile lá, cara. Agora o Sesc não autoriza mais, mas tinha muito baile lá. Quem tinha grana, tinha bala, alugava os salões, porque são lindos, cara. Os salões são lindos. Exato. São bonitos demais mesmo. São muito bonitos. Pés direitos altíssimos, mármore pra todo lado. Foi uma obra, cara, nababesca que o cara conseguiu aproveitar de 44, quando fundou, até 46, quando foram proibidos os cassinos, cara. Arrebentou com o Rola. O Rola sofreu. Pô, o Ribão vai ficar rindo vai ficar rindo do Rola, que isso, cara? Não dá, cara, não dá. Mas enfim, e tem umas histórias assim, as pessoas que moram lá hoje, no hotel, dizem que ouvem coisas lá no corredor, barulho de corrente, que é um fantasma clássico, né? Sim. Arrastar corrente. E eu tenho uma história bizarra lá do hotel, que é o seguinte, a gente vai até explicar aqui a origem do nome do nosso podcast, porque veio de uma inspiração da minha visita lá no hotel, que eu fiz esse ano, né? A primeira coisa que eu vou contar é que o primo da minha mãe era vigia noturno do hotel, no final da década de 90, início dos anos 2000. Ele faleceu já, mas ele trabalhava lá, no hotel, como vigia noturno. Sim. E teve uma situação em que minha avó pediu pra eu levar alguma coisa pra ele lá à noite. Minha avó morava no Cremerie, eu morava perto também, não sei se não lembro, acho que nessa época eu morava num bairro chamado São Sebastião, que é mais ou menos próximo ali. Sim, pertinho do Quitandinha. E eu tava na casa da minha avó, vai lá levar esse negócio aqui pro Paulo Roberto. Eu não lembro o que era, se era uma marmita, eu não lembro. Acho que era comida. E fui e fiquei lá conversando com ele. Eu era moleque na época, né? Fiquei lá trocando ideia com ele. E ele começou a contar umas histórias, cara. Eu nem pedi, mas ele começou a contar umas histórias. Quer desabafar, né? Ele disse que, cara, que ele tinha um pouco de medo de trabalhar lá. Ele disse que via espírito lá, via assim, via forma mesmo, sabe? Sim. Diz que viu uma mulher andando lá com roupa de antigamente, década de 40, 50, sabe? Caraca, que doideira. E tinha uma coisa específica que ele via sempre, porque no subterrâneo do hotel tem uma rádio, que é desativada hoje em dia, não funciona mais. Eu não sei como é que tá hoje, se o Sesc manteve, se tá lá ainda, ou se, sei lá, destruíram, não sei, não dá pra saber. Inclusive eu perguntei lá pros seguranças, nem souberam me responder essa pergunta, né, sobre a rádio. Sim. Então eu realmente não sei se ainda existe, inclusive por conta desse fato, eu fico até na minha dúvida se eu realmente fui lá ou se foi um sonho, entendeu? Entendi. Eu não posso confirmar porque eu já estive no Hotel Quitandinha várias vezes, porque os salões, como são administrados pelo Sesc, eles abrem ao público para você visitar, mas tem restrições, né? Tem lugares que são restritos. E a parte residencial em cima, você tem acesso por uma outra portaria, aí você passa por outro check-in, né? Então você não tem acesso livre não dá pra você entrar em qualquer lugar não. Pois é. E a rádio lá era subterrânea. Tinha uma rampinha que você descia, né? E no final tinha uma porta, era uma porta de estúdio, que era pra não vazar som, imagino, né? E eu entrei na rádio, o primo da minha mãe me levou lá. Ele abriu e me mostrou, cara, parecia uma viagem no tempo, assim, sabe? Sim. Parecia um cenário do Fallout, pra ter noção. E era bonito, porque tava tudo limpo, bem conservado, sabe? Só que parecia que você viajou no tempo. Abriu ali e você entrou em outra época. É verdade, Era meio isso. E meu avô trabalhou nessa rádio. Meu avô foi radialista lá. Maneiro, pai da minha né? mãe. Maneiro. E ela foi criada na década de 40, né? Sim. Sim, o hotel foi inaugurado em 44, né? Então... Isso aí. Com esse boom, né, cara? Mas lá teve tudo, né, cara? Teve cinema, teatro, tem os teatros até hoje, e com certeza a rádio era só uma consequência mesmo, né? Exatamente. E ela foi criada para ser concorrente da Rádio Difusora. Sim. Que era uma rádio que já era estabelecida na época. E vamos lembrar que rádio nessa época era uma coisa muito forte também, né? Muito forte, cara. É a forma, né? Hoje em dia, quem tá ouvindo a gente aqui, escolhe o que você quer ouvir, né? Você tá nos ouvindo por escolha, por opção sua. Mas antigamente você não tinha muita opção. Um aparelho que pegava poucas frequências, não tinha muita difusão de rádio. Então, uma rádio que tinha um sinal bom, cara, era muito forte. Mandava aí
na opinião pública. Exatamente. E outra coisa, o primo da minha mãe falou que a maioria das atividades que ele via lá no hotel, no período que ele trabalhou, eram nessa rádio e nessa rampinha que dava acesso à rádio. Entendi. Ele disse que via criança subindo, correndo a rampinha. Que doideira, velho. Ele via direitinho, cara, a criança. Ele falou que não era um vulto, ele via uma criança mesmo. Uhum. Com suspensório, chapéuzinho daqueles caras que jogam... Sinuca hoje em dia, né? Aquelas boinazinhas. Sinuca, exatamente. Ele disse que ele via a criança subindo da porta da rádio pro topo da rampinha, a rampa fazia uma curva e quando a criança ia chegar perto dele, ela desaparecia. Sumia no ar, maluco, assim. Velho. Tem condição de ficar num emprego desse, velho? Cara, não sei, cara. Tá maluco, mesmo? Não sei. Ele disse que zombavam dele lá, né? Chamavam ele de medroso e tal, mas ele via altas coisas lá. E uma coisa bizarra que ele me contou nessa época é que tem uma salinha lá, ou tinha, não sei, que era a salinha do suicídio, que eu também não sei, ele me falou isso, eu não sei se é verdade, mas que como era um cassino e as pessoas às vezes se endividavam e não conseguiam pagar a dívida, né, os caras que eram viciados em jogo e tal, iam lá pra se matar. Que doideira. Aí tu imagina a carga que tem nesse lugar aí. É, cara, vamos deixar a parte essa história, mesmo que essa história não seja real, do quartinho de suicídio aí, cara, só a quantidade de derrota que existe no espaço desse, onde você aposta a sua vida ali e perde, meu irmão. A carga que você deixa ali, meu irmão, tá maluco. E muitas outras coisas das mazelas humanas, né, cara? Claro, passaram por ali, claro, né? Claro. Traição, violência, ganância, né? Um monte de coisa ali acumulada naquele lugar ali. Sim. Aquele lugar de pecado, né? Vamos dizer assim. Né? Porque era isso, né, cara? O Hotel Quitandinha era o Titanic em forma de prédio, vamos dizer assim, né? É verdade, cara. Né? É verdade, uma obra... Se o Titanic fosse um prédio, seria o Hotel Quitandinha. Exatamente isso, uma obra, né? Meu irmão, suntuosa, feita numa cidade pequena, né, cara? Petrópolis é uma cidade pequena, né? Exato. Apesar de hoje ter uma população relativamente grande, é uma cidade bem pequena, mas o acesso dela fácil pro Rio de Janeiro, meu irmão, virou esse portal. As pessoas vinham, tinha um glamour de subir. Ainda tem hoje em dia, um glamour, vamos subir a serra, passar um final de semana em Petrópolis. Pois é. Você vê isso muito em novela do Manuel Carlos, né? Eu estou no Leblon, mas eu vou pra Petrópolis e tal. Cara pobre na novela do Maneco mora no Leblon. Mora no Leblon, mano, não sei como. Isso aí que é cara, a ficção mais braba que tem no Rio de Janeiro é essa aí, meu irmão. Pois é. Então, Léo, pra fechar essa parte do fantasmagórico Hotel Quitandinha e explicar o nome do nosso podcast, veio daí, da rádio. Sim. Da Rádio Quitandinha, que tinha o prefixo ZYP23. Inclusive, se você for visitar o Hotel Quitandinha, você vai ver essa informação lá. E a gente roubou descaradamente esse prefixo aí pra botar na nossa rádio. O risco de copyright é altíssimo. É. Mas, na verdade, é uma grande homenagem que a gente tá fazendo ao hotel, à história do hotel, à Rádio Quitandinha. E eu acho muito propício, né? Já que a gente criou esse podcast aqui pra falar de coisas paranormais. E a Rádio Quitandinha, na época que eu visitei lá e conversei com o primo da minha mãe, ele me disse que era o lugar que tinha maior atividade paranormal dentro do hotel, então acho que caiu muito bem, né? Sem dúvida. Então a gente resolveu fazer essa homenagem aí ao Hotel Quitandinha, a história de Petrópolis, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma homenagem bonita, nós somos petropolitanos, naturais de Petrópolis, ambos, né? Você nasceu em Petrópolis, Ribas? Nasci no Hospital Santa Teresa. Ah, eu nasci no antigo São Lucas, não existe mais o São Lucas, mas eu nasci no São Lucas. Petropolitano da Gema. Petropolitanos da Gema. Aproveitando o gancho do Quitandinha, que é um bairro, na verdade, né? O Hotel Quitandinha é o ícone central do bairro, mas é um bairro. Era a Fazenda Quitandinha, foi loteado e virou um bairro. E eu morava no bairro Quitandinha. E eu vinha de bicicleta sempre do Quitandinha pro centro. Petrópolis, como a região central é pequena, são 4 km mais ou menos de distância, eu vinha do Quitandinha pro centro. E eu vinha, estudava, ficava até a noite na rua, na farra, aí com os amigos e tudo mais, e voltava pedalando de noite. Num desses dias pedalando de noite ali, cara, eu passava pelo Hotel Quitandinha sempre de bicicleta, na estrada, subia a estrada em direção ao túnel que liga com a estrada que desce pro Rio, né? Que é um lugar bem deserto, inclusive. Bem deserto, cara. É um pedacinho de deserto sem casa, então eu chegava perto Quem passar por ele vai ver uma estação ali da Polícia Rodoviária Federal, que é bem no túnel. Eu morava do lado da Polícia Rodoviária Federal. Então, estrada, né? Na estrada. Eu subindo de bicicleta ali bem tranquilo, uma noite, porra, assim, clara, aberta, sem nuvens. Subindo, de repente eu vejo do lado direito um guarda-reio, assim, no meio do mato. Vi uma coisa branca assim, falei, pô, que estranho, né? Já fiquei meio ressabiado. Continuei pedalando, mas olhando assim. E do nada eu escutei uma mulher, cara. Ela tava deitada ali, com um vestido branco, assim, mas um vestido normal. Ih, caramba. E falou, cara, me ajuda, socorro, socorro, socorro. Cara, quando ela falou socorro, eu pedalei tão rápido, velho. Mas eu pedalei tão rápido. Eu subi aquela ladeira tão rápido.
cara, até hoje, se houve alguma coisa, me desculpe, porque eu não parei pra ajudar, que eu não tive coragem. Tá? Eu tomei um sustaço, velho, meti o pé e fui embora, e ali eu tive essa experiência da mulher de branco, foi a minha experiência da mulher de branco, meu irmão, que foi traumática. E outra, no mesmo lugar onde eu morava ali, meu padrasto, né, veio a falecer em casa, infelizmente, teve um problema, teve câncer e faleceu em casa, e aí ficou aquela, né, aquela história triste e tal, tudo mais. E o dia vindo pra casa, cara, eu descia do ônibus do lado esquerdo da estrada, onde deixava a gente ali. Aí eu descia um caminhozinho e atravessava a estrada pra chegar em casa. Nessa travessia que eu cheguei na beira da estrada, do lado de lá, perto da entrada da minha casa, tinha um ponto de ônibus. E eu tô olhando pra direita pra ver um carro que tava se aproximando, né? Esperar o carro passar pra eu poder atravessar. O carro veio se aproximando, iluminando a estrada, e iluminou o ponto de ônibus. E quando iluminou o ponto de ônibus, eu já tava no meio da estrada, já aproveitando, né? Aquela contabilidade, você faz aquela matemática, né? Vou atravessar aqui, ó. Vou andando e vou passar pelo carro, né? Sim. Quando iluminou o ponto de ônibus, eu vi meu pai sentado no ponto de ônibus. Nossa. Cara, eu desviei, né? Não fui na direção do ponto de ônibus, fui na direção da minha escada, assim. Tu conseguia ver que tinha uma pessoa lá quando tu tava do outro lado da estrada? Não vi, porque assim, realmente é escuro, né? Não tem iluminação na estrada ali, né? Tudo escuro. Sim. Mas quando o carro chegou, iluminou ali, eu vi o meu pai. E eu nem parei pra perguntar se era meu pai ou não era, meu irmão. Saí correndo, e tinha uma escadaria pra chegar na minha casa, eu desci os degraus de 5 em 5. E sabe aquela sensação que você tem quando você tenta abrir a porta e a chave não entra? Sei bem. E você sente a tua nuca assim arrepiada? Eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa vai me pegar. Eu abri a porta, entrei, fechei e ficava ofegante. Cara, foi uma experiência muito, muito estranha. Depois eu não conseguia saber se era meu pai ou se não era, mas na dúvida, depois rezei pra ele. Nossa, cara, que terror. Brabo. Acontece, né? O paranormal tá aí pra acontece. Hoje a gente ri, né, cara? Mas na hora deve ter sido bizarro. Ah, na hora eu corri lindo, tá? Corri lindão. Se eu fosse atleta, tinha batido alguns recordes ali. Pô, foi lindo. Pô, bateu o Guinness de descer a escada, né, cara? Cara, desce muito rápido, impressionante, velho. O medo te dá uma energia que tu nem sabe, irmão. É o fator C, o cagaço. É verdade, o turbo C. É. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Bom, terminando nossa experiência pelo bairro Quitandinha, que reforço, vale a pena conhecer o hotel, vale a pena conhecer o bairro. Mas vai de dia, né? Vai de dia. Sim. De noite é bonito também. Se você não tem a sensibilidade para essas coisas, vem tranquilo que você vai curtir. Eu acho que nem pode visitar o Quitandinha à noite mais, tem um horário. O hotel não, realmente não dá pra entrar. Quer dizer, na verdade, cara, você pode entrar, acho que até as 8 da noite que funciona a pista de boliche lá dentro. Ah, não sabia disso aí. Fica a dica de turismo aí, ó. Dá pra você entrar de boa. E aí, saindo dali, tem churrascaria ali fora, no lago. Inclusive, o lago tem o formato da América do Sul, né, cara? Bem maneiro esse lago Quitandinha, muito legal. Vale a pena a visita. Mas, encerrando esse ciclo aí, a gente vem pro centro histórico da cidade. Fala você, Riba, já andou muito no centro histórico ali de noite, velho? Já, cara. E o centro histórico é a zona quente ali de atividade paranormal, né, cara? Muita coisa bizarra acontece ali. E assim, cara, como o Léo falou, o centro histórico é a parte que era a fazenda do Córrego Seco, né? Que era onde vivia a família imperial. Isso aí. E ali tem uma série de pontos turísticos ali que são fantasmagóricos, né? A começar pelo Museu Imperial, que era a casa de veraneio e tá tudo preservado lá até hoje. Sim, verdade, cara, verdade. Hoje você visita lá, você vê objetos, né, que pertenceram à família imperial. Óbvio, né? Tem uma cenografia, né? Porque a casa não era daquela forma. Mas você vê objetos reais que pertenceram à família. Então isso aí traz uma carga da família, né, cara? Das pessoas que viveram ali, né? Roupa, né, cara? Tem roupa deles também. Tem roupa, tem objetos pessoais ali. Coisas que eles usavam como utensílios de cozinha. Coisas que são genuínas mesmo, né? Certificadas, catalogadas. Tem um acervo incrível de arte ali que pertencia a Dom Pedro II. Que o Dom Pedro II, ele era meio nerdão, né, cara? Ele gostava de arte, de cultura, né? Gostava de fotografia. Sim. Ele buscava muito conhecimento. Exato. Dizem de Dom Pedro II que ele era uma pessoa muito doce, cara, né? Dizem que ele era um cara, assim, muito equilibrado e tudo mais. A impressão que eu tenho dele é de que ele era um cara gente boa. Dentre os tiranos, o mais doce, mais sensível, talvez. Mas o Museu Imperial, que é o nosso foco aqui, guarda muitos objetos e guarda, assim, obras de arte incríveis, como você falou. Tem carruagens que estão lá totalmente reformadas. Eu estive lá essa semana, quando a gente falou que ia gravar, eu fui lá para dar uma refrescada na memória, né? Sim. E, cara, tem objetos maravilhosos, tem
locomotiva que subia a serra, né? Porque foi aberta, né, a primeira estrada de ferro do Brasil aqui em Petrópolis, né? Ligava o Rio a Petrópolis aqui. Isso foi muito legal. Deixa eu ver que ano que foi aqui. 1854, que foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, que ligava o Porto de Mauá, aqui embaixo, a Fragoso, né? Aqui a gente tem uma original, né? Na verdade, a locomotiva original tá lá e é muito legal a visita lá no Museu Imperial, cara, muito legal. Inclusive no Alto da Serra tem um pedaço do trilho do trem ainda, né? Sim, tem sim, cara, tem sim. O Alto da Serra era uma das estações de chegada, né? E vinha até o centro, onde aqui a rodoviária do centro, hoje é terminal rodoviário do centro, era uma estação de trem, na verdade, né? Exato. Mas aí o museu, sobre o museu, a gente fala que, obviamente, tem uma carga ali, porque tem objetos pessoais ali, né, cara, que pertenceram à família, pertenceram a o cortejo que seguia a família imperial, e tá tudo ali bem preservado, né? Exatamente. Eu também estive lá na minha visita a Petrópolis, em maio, e também achei um lugar meio carregado, assim, de energia também, justamente por conta desses objetos e essas coisas que estão ali, que não necessariamente, assim, não quer dizer que você vá lá e você vai ver um fantasma, não é isso, né? Mas você sente ali, para as pessoas que têm uma sensibilidade maior para esse tipo de coisa, conseguem sentir uma vibe ali, sabe? Parece que você tá entrando na casa de alguém sem ser convidado, assim. Eu, pelo menos, me senti dessa forma quando eu fui. Mas nada agressivo, nada que você se sinta ameaçado, nada disso. Entendeu? Mas rola alguma coisa ali. E também tem muita história ali dos jardins ali, né, cara? Sim. Os vigias ali dizem que veem coisas ali, vultos e tal. Sim. Parece que já viram Dom Pedro II ali andando nos jardins. Né? Tem essas histórias aí. E aí, Léo, tem um vídeo no YouTube que a gente encontrou de um programa muito antigo, que eu nem sei se era da TV Cultura. TV Manchete, cara. TV Manchete, olha aí. Extinta TV Manchete, de 1998 o programa. Programa Mistério o nome. Bota Programa Mistério no YouTube que você vai achar. Inclusive, aparece aí o avô e a avó da minha prima, que eles trabalhavam lá no museu, eles eram responsáveis lá pelo acervo e tal. Bacana. Os dois já faleceram já. Sim. Então, vamos botar um trechinho do áudio aqui pra gente ouvir junto e a gente comenta. Bora. Portas que se abrem sozinhas, ruídos inexplicáveis, uma mulher vibrante que atravessa as paredes. Esses são sinais clássicos da presença de fantasmas. Em Petrópolis, uma pequena cidade do estado do Rio, tudo isso acontece em uma casa muito especial, a casa do nosso último imperador. Serra do Mar, Rio de Janeiro. Viajando em plena Mata Atlântica, chegamos à cidade imperial de Petrópolis. Encantado com o clima e a beleza do lugar, Dom Pedro II mandou construir aqui um palácio de veraneio para sua família. Com o fim do Império, em 1889, a princesa Isabel arrendou o palácio para 2 colégios religiosos. Hoje funciona aqui o Museu Imperial. Durante muitos anos o prédio serviu de residência para centenas de pessoas. Do imperador aos escravos que serviam à família imperial, dos professores religiosos aos alunos que estudavam nos internatos. Depois de tantos anos e tanta história, não é de estranhar que ali aconteçam fenômenos inexplicáveis. Quem sabe muita coisa sobre eles é a própria diretora do museu. E eu acho que esses objetos, tudo que tem nessa casa, eles estão impregnados de energia, de vivências do passado. Todo objeto traz em si uma energia, uma manifestação do espírito que criou aquela coisa. Muitas vezes eu fico até 1, 2 da manhã aqui trabalhando, né, já que todo mundo já foi embora. E não é raro eu ouvir passos no corredor, me levantar, olhar e não ter ninguém. Portas que abrem barulho. Houve um dia que eu tive que ir embora. Era 11h30, quase meia-noite. E o barulho era tanto que eu já não podia trabalhar. Eu acho que eu estou atrapalhando alguma coisa, tá bem. Entrego os pontos e vou embora. Este casal trabalhou e morou durante muitos anos no museu. Uma noite, por volta de 8 horas, aí eu ouvi assim, um choramingando, assim, uma pessoa choramingando, e eu comentei com ele, eu digo, olha, tem alguém chorando nas carruagens. Talvez as portas tenham sido fechadas e a pessoa ficou presa e quer sair. Aí, com as chaves do museu, todas as chaves ficavam em nossa casa, então ele foi lá abrir, tá vendo? Realmente não havia ninguém. Lá dentro,
Se nós temos um relógio, ele funciona, não se dá corda, né? E os quadros, às vezes, assim, ele ia verificar os quadros para ver se estavam localizados e tal, e os quadros realmente, à noite eles davam uma voltinha, quer dizer, viravam. Léo, aí eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero. Claro. Tu conseguiria trabalhar e morar no Museu Imperial depois de ouvir isso aí? Cara, sem chance, velho, sem chance. Tudo que eu puder evitar de estresse, de aborrecimento, meu irmão, de energia, de vibe, assim, que eu ficar na dúvida, eu vou evitar, cara. Então, se eu vejo uma... Óbvio, né, cara? Eu tive aquela experiência lá no Quitandinho que eu te falei, mas não foi algo assim concreto, né, cara? Eu falo, pô, podia ser uma mulher ali, podia ser outra pessoa no ponto de ônibus, podia não ser meu pai. Então, como não houve uma confirmação, eu segui a vida, depois você esquece, né? Mas, pô, se eu ouço recorrentemente, porra, passos, não sei o que no meu trabalho, não vou mesmo, vou mudar. Não tem condição, né? Não tem condição. Não, e você vê que a diretora do museu falou que ela ficava trabalhando até tarde, e aí começava a ouvir muito barulho lá, como se ela estivesse incomodando, né, os espíritos ali. Sim, cara, tal. doideira. E a dona Maria de Lourdes, que era a avó da minha prima. Sim. Né? A avó paterna da minha prima. Inclusive, eu vi esse vídeo, aí eu falei, eu conheço a senhora aqui. Aí eu perguntei pra ela, essa aqui é tua avó? Ela falou, é. Maneiro, né? Maneiro. Coincidência, né, cara? Petrópolis é legal, porque você conhece a galera toda, é muito legal, né? Sim. E ela comentou, né, que viu um barulho de alguém choramingando dentro das carruagens. Olha que coisa bizarra, né, cara? Então, eu vou falar desse espaço onde ficam as carruagens ali, que é uma ala separada do prédio principal do palácio, né? Então, se você for só ao jardim e não quiser entrar no museu, você pode ver só a parte das carruagens, do trem. E, cara, é bem maneiro. Só que quando você entra no pavilhão, você dá de cara com um quadro, cara, gigantesco, assim, deve ter uns 4 metros de altura, 3,5 por 5 metros. É um quadro lindo, grandaço, que reproduz a última batalha da Guerra do Paraguai, se eu não me engano. E aquele quadro ali, cara, você fica observando a cena, realmente ele é bem pesadão também, cara. Muita morte naquela reprodução, né? Violência e tal, as expressões são muito pesadas. E é isso, cara, é um lugar que carrega uma energia, como ela mesmo falou, né, no vídeo, né? Ó, o objeto das pessoas, as pessoas que põem energia naquilo ali, trocam, né? Energia com aquele objeto, então isso vai influenciar de alguma forma, não tem jeito. Enfim, seguindo aqui, cara, o Museu Imperial realmente... E assim, o museu tá no coração ali do centro histórico, né? O museu é o ponto, praticamente o ponto zero ali, né? O marco zero da cidade, né? Não é exatamente, mas é dali que a cidade se irradiou, né? Muito legal dali. Exato. E ali no entorno do museu, né? Próximo ali, você tem a catedral. Sim. Que já por si só... Eu, quando era moleque, jogava RPG ali na catedral, jogava Vampire ali. Pô, tem um climão, né, velho? De noite, Então, assim, é o estilo gótico, né, da arquitetura. Sim. E eu tenho uma história engraçada na catedral, cara. Então, minha mãe me levou lá quando eu era criança, na catedral. E aí, quando você entra, hoje tá em obra lá, eu não consegui ver. Mas quando você entra na catedral do lado direito, tem uma salinha que tem 2 túmulos ali, que tem Dom Pedro e a Princesa Isabel. Cara, famoso, é ponto de visitação, inclusive. Aí minha mãe, tá vendo aquilo ali? Ali estão os restos mortais de Dom Pedro. Tá tudo ali. Cara, eu imaginei o túmulo abrindo, saindo a mão, assim, me puxando. Né? Eu não quis entrar lá, né, pra ver. Minha mãe puxando e eu dando passo pra trás, assim, né? Porra, vou tirar pra ver os mortos. Tá maluca? Tá doido essa coisa. Minha mãe realmente tava de sacanagem comigo nessa época, né? Cara, tua mãe te expôs muito ao risco, velho. Na boa. Se fosse hoje em dia, eu denunciava tua mãe pro conselho tutelar, meu irmão. Pois é. Não, um beijo pra Dona Zezé, que, porra, é um amor de pessoa, uma mãe emprestada pra mim, velho. Beijo pra ela. Pô, sim, com certeza. Mas te expôs ao risco, né, Ribinho? Pô. Cara, mas eu vou te falar aqui, sabe, um ponto histórico também que a gente tem que comentar, velho, porque a gente, porra, além de tudo, né, cara, a gente tinha banda junto, né, tava sempre na madruga, e em frente à catedral, meu irmão, sempre parava no boxe baixinho, aquilo ali é histórico, né, irmão? Exato. Pô, maravilhoso, aquilo não pode ser dele nunca. O boxe do Baixinho, o dia que o Baixinho morrer, ele vai assombrar aquela área ali, que é dele, vai aparecer, tipo o holandês voador, sacou? Sim, meu irmão, vai aparecer ali, ó. O Baixinho é o holandês voador de Petrópolis. Exatamente, vai vender hambúrgueres astrais ali pra galera, que porra... Vai parecer aquela Kombi amarela feita de ectoplasma, assim, brilhando. Pô, caça-fantasma, irmão, muito foda. Cara, foda. Baixinho, um abraço aí pro Baixinho, que você viva muitos anos ainda. Bom demais.
Cara, Petrópolis tem muitas, né? Muitos locais assim que você pode comentar. Exato. Mas, Gibas, pra gente não se estender tanto, né? E depois a gente fazer um outro episódio falando de Petrópolis, se a galera quiser. Vamos falar de histórias que a gente ouviu quando era moleque, velho, aqui de Petrópolis? Vamos que a gente tem muita história pra falar aqui ainda e o tempo tá acabando. Conta uma das tuas aí, velho, que tu é um cara que cheio de história pra contar. Cara, a que eu vou contar agora é pesada. Eu já contei em alguns lugares aí, mas eu tenho que contar aqui no nosso podcast também. Sim. Na minha juventude, eu estudava no Colégio Pedro II, que era um colégio que existe ainda, tá lá no centro de Petrópolis. E o meu pai trabalhava num convento chamado Nossa Senhora do Amparo, que fica ali próximo ali do centro histórico, né? Fica próximo à catedral, próximo ali do museu. Quer dizer, não é tão próximo do museu, mas tá ali naquele meio ali, né? Uhum. Perto da Avenida Coelha, que também é uma rua ali só de casa antiga, né? Casarões e tal. Sim, sim. E aí tem esse convento lá, que também é um prédio antigo, que foi fundado por um Padre Siqueira, virou um convento, e o altar desse convento, ele é todo feito de madeira, tem uma igreja lá, né, lá dentro, e tem um altar. O Amparo, você fala perto do Clube Petropolitano ali? Do lado do Clube Petropolitano. Ah, sim. Aquele prédio cinza ali, né? Perfeito. Na Praça da Liberdade, né? Exato. E aí, eu saía da escola às 5 da tarde e ia pra lá ajudar meu pai, porque meu pai foi contratado pra restaurar o altar desse convento. Sim. Ele foi um presente da França, se eu não me engano. Legal. Ele veio inteiro num navio na época pro Brasil, né? E levaram pra Petrópolis pra instalar lá no altar. Ele é um altar de madeira cheio de imagens, cheio de santos, né? E aí meu pai tava lá fazendo esse trabalho, restaurando as imagens e o altar em si. Então eu saí da escola, ia pra lá, ficava lá até umas 10 da noite pra ajudar meu pai lá e tudo. Então nesse dia eu cheguei lá, a gente ficou trabalhando, e aí a minha mãe e a minha avó iam pra lá encontrar a gente, porque elas estavam no centro resolvendo alguma coisa, na casa de alguma tia, alguma coisa assim. E meu irmão era bebê na época, tipo, acho que não tinha nem 1 ano de idade. E a minha mãe foi pra lá com a minha avó, por volta de 9h30, pra encontrar com a gente pra ir pra casa de carona. Né? Meu pai tinha um carro na época. E elas foram, se encontraram lá, a gente começou a finalizar o trabalho e tal, fomos pro carro e fomos embora. Saindo ali do Amparo, virando à direita, é uma rua que sai no Palácio de Cristal ali. Tem a garagem da Única, que é uma aviação de ônibus conhecida em Petrópolis e tudo. Sim, a Rua da Boêmia, né? Exatamente, a Rua da Cervejaria Boêmia. Sim. Cara, já era umas 10 da noite, a gente passando de carro. Meu pai nessa época andava de carro muito devagar, cara. Muito devagar. E aí, quando a gente fez uma curva ali que é exatamente do lado do Palácio de Cristal, tem uma pontezinha ali, a galera que frequenta a Bauerfest sabe qual é essa pontezinha que eu tô falando. Uma pontezinha vermelha que tem ali de pedestre, e tem essa curva nessa rua. Quando a gente entrou na curva, cara, meu pai tava andando muito devagar, de repente meu pai olhou pro lado direito, né? E ele falou assim, cruz credo, o que é isso? Cara, quando ele falou isso, todo mundo dentro do carro olhou pra direita, minha mãe, minha avó. E eu vou descrever o que eu vi, cara. Tinha uma mulher atrás do poste, dentro da curva, do lado direito da rua, atrás do poste, 10 da noite. Ali, ela devia ter uns 2 metros de altura, era uma mulher muito alta, extremamente magra. O rosto era meio cadavérico, assim, dava pra ver o osso da bochecha aqui, do crânio, sabe? As mãos eram magras, com os dedos compridos, assim, né? Que eram proporcionais a ela, não era nada... Não era tipo uma criatura, era um dedo humano mesmo. Mas eram muito compridos e magros. E ela tava ali, cara, assim, esfregando as mãos, com uma roupa de empregada doméstica do século retrasado, sabe? Caraca, que doideira. E tava ali, olhando, ficou acompanhando o carro com o olhar. Eu senti um arrepio na hora, fiquei com medo, né, cara? Eu não sabia. E até hoje eu não sei se aquilo ali foi uma aparição que a gente viu. Sim. Ou se realmente era uma pessoa ali com algum problema mental, alguma coisa assim, né? Que tava ali, ou... Enfim. Eu sei que foi muito medonho, cara. Eu fiquei com muito medo. Que doideira. E eu realmente não sei o que uma senhora de 2 metros de altura estaria fazendo ali naquele horário, né? Verdade, cara. Verdade. Que inclusive verdade. já é um negócio bizarro, né? Que a média do brasileiro... É difícil ver uma mulher dessa altura, né? Brasileira. É verdade. É difícil sim, cara. Né? É difícil. É difícil. Existe, mas não é comum, né? Não é comum. Verdade, não é comum, não. Caraca, que estranho, velho. E, enfim, me deu muito medo, cara. Eu realmente não sei até hoje o que foi aquilo ali. Mas que parecia uma coisa sobrenatural, parecia, cara. Mas tava ali, não tava brilhando, não tava transparente, era sólido, era uma pessoa. Entendi. Tanto que todos viram no carro, né? Todos viram, né? Eu, meu pai, quem viu primeiro foi meu pai. E era um negócio bem estranho ali, né, cara? E essa área de Petrópolis ali tem muita atividade, né? As pessoas veem coisas ali. Sim. Né? É verdade. Até porque é bem pertinho também do cemitério municipal, né, cara?
Exatamente. O cemitério tá 200 metros, 300, Exato. 500 no máximo daquela área ali. Exato. Agora, pra emendar aí, já que eu tô lá no convento, no Amparo, eu vou contar rapidamente, que eu não quero me estender muito aqui, que o Léo ainda tem umas histórias pra contar também. O dia que eu senti o bafo do Padre Siqueira no meu cangote, cara. Esse dia foi terrível. Por quê? Eu ia pra lá ajudar meu pai, nesse lugar, né, cara? Lembra que eu falei que o cara que fundou era um padre chamado Padre Siqueira, né? Sim, que fundou. sim. Inclusive tem um quadro dele enorme na recepção do convento. Parece aquele quadro dos Caça-Fantasma. Tem aquele cara lá que tinha um espírito preso no fantasma. Parecia aquilo. E reza a lenda que o quadro foi pintado com ele morto. Que ele não gostava de... Ele não gostava de tirar foto, de ser pintado e tal. De posar, né? E aí depois que ele morreu, pintaram o quadro. Mas enfim, já tinha essa história aí também, né? E aí, cara, eu ficava lá trabalhando com meu pai, né? Ajudava ele, a gente ia lá pra igreja vazia de noite, né? Aquela vibe esquisita lá, a gente trabalhando e tal. E nos corredores lá desse casarão antigo, que é o convento, tem uma urna funerária lá com os restos do Padre Siqueira. Cara, pra quê, cara? Me fala, pra quê, meu irmão? Pra que isso, velho? Pois é, mas enfim... Aí, cara, nesse dia, a gente passou pela urna e eu falei assim, boa noite, Padre Siqueira. Zombando, assim, né? Pariu, cara. Meu pai chegou pra mim e falou assim, ó, tu fica brincando com coisa séria, qualquer hora o Padre Siqueira vai aparecer pra você aí. Cara, teu pai é um filho da puta. Aí eu falei, putz, cara. Aí foi arrependimento instantâneo, né, cara? Aí o que acontecia? Quando a gente ia embora, o carro ficava parado lá dentro do convento. Então a gente ia por dentro, pelo jardim, pela parte interior ali do prédio, né? Tinha um jardim, tinha a horta e tal, só que de noite, tudo escuro, né? A gente saía pela cozinha, passava por esse jardim imenso, aí dava a volta pelo prédio, saía do outro lado onde tinha a garagem. E o portão da garagem só trancava por dentro. E o que acontecia? Eu tinha que ficar do lado de dentro pra fechar o portão pro meu pai sair com o carro. Eu voltava sozinho a pé por esse trajeto todo, pelo jardim, pela horta e tal, até voltar pela porta da cozinha pra eu sair pela porta da frente e entrar no carro do meu pai e ir embora. Sim. Nesse dia, cara, eu lembrei do que meu pai falou. Foi no mesmo dia. Ó, Padre Siqueira vai aparecer pra tu aí. Ativou o filtro. Meu irmão, eu fechei o portão já tremendo. Sacou? Quando eu fechei o portão, eu já senti a mão do Padre Siqueira no meu ombro. Eu corri tanto, cara. Mas eu corri tanto que eu senti o bafo dele aqui, ó, me dando boa noite. Irmão. Cara, corri. Quando eu cheguei na porta da cozinha, alguém trancou a porta da cozinha por dentro. Caralho, tu ficou preso. Fiquei preso, cara. E o Padre Siqueira vindo atrás de mim. Caralho, maluco. E eu socando a porta, aí as freiras acordaram, que 10 horas da noite as freiras estão tudo dormindo, só tinha uma lá que é responsável por fechar a porta pra gente lá ainda acordado. Era a freira acordando, desesperada, achando que alguém tava morrendo, que alguém tava sendo agredido, e era eu socando a porta da cozinha. Caraca, Ribinho. Que era uma porta de vidro. Aí veio alguém abrir, cara, e aí eu fui embora e... Eu não vi nada, mas foi o meu medo que me moveu pra fazer aquilo ali. Teu pai plantou semente no teu psicológico, né, meu irmão? Você já tinha energia ali dentro. Porque eu não sei, porque eu vou homenagear o falecido, vou trazer os restos mortais dele pra ficar aqui dentro da casa. Pra quê, gente? Deixa o cara ali, liberta o cara, deixa o cara voar, rapaz. Pra que fazer isso? Pra que isso? Cara, emendando nesse gancho aí da presença de alguém que já se foi, né? Eu, como corretor de imóveis, fui visitar uma residência com um casal de clientes. E aí chegamos numa casa ali na Coronel Veiga. Paramos ali, entramos numa pontezinha, que é a casa do outro lado do rio. Paramos o carro, maravilha. Um senhor bem idoso nos recebeu. Aí entramos por um salão que era não era o porão, a casa é em pavimentos, porque o terreno é acidentado, né? Então você já entra por um nível que eles usavam como salão de jogos. E aí tinha uma mesa de sinuca muito grande, e falou, o meu nome é fulano de tal, muito prazer, vocês vão conhecer a casa. Mas antes disso, deixa eu apresentar pra vocês minha esposa. Eu falei, claro, pô, vai ser um prazer, não sei o que é. Aí demos a volta na mesa de sinuca, e ele abriu um pequeno armário assim, onde estava a foto da esposa com uma luzinha acesa. Aí falou, essa aqui é minha esposa, faleceu em não sei o que. Falei, meu Deus do céu. Cara, o casal que tava comigo, sabe quando você olha a pessoa balança a cabeça assim, sem balançar assim, e fala, não, quero não, vou embora. Vou voltar. Falei, não, gente, vamos acabar de ver a casa, sei que, vamos ver o restante, pessoal. Tô com um compromisso, esqueci que eu tenho que voltar pro Rio. Cara, não quiseram ver a casa, tá? O pessoal falou que não queria, achou a casa muito antiga. Mas aí, eu senti que eles também sentiram uma sensação ruim, tá? Peraí, cara, a esposa do cara tava numa foto, é isso? Cara, o senhor, né, tinha perdido a esposa. E eu acho que em respeito à esposa dele, ele apresentava as pessoas quando chegavam na casa. Só que ele não avisava, né? Então eu não sabia dessa história. Não pode fazer isso, né, cara? Deixa a pessoa descansar, né, cara, na eternidade, né? Não faz isso. Eu vou te apresentar minha esposa, abre uma janelinha, fala, faleceu. Eu falei,
Pra onde? Cara, você vai comprar uma casa que a moça faleceu? Não. Nem faleceu ali, mas, porra... A casa é dela, né, cara? Tu vai comprar? Não é pra você estar ali. A casa é dela, meu irmão. Não vai deixar você morar ali, meu irmão. Não vai deixar. Foi triste, perdi uma boa venda. É. Cara, tem uma outra história de casa, que é a história rápida também. Teve uma fase da minha infância que eu morei na Visconde do Bom Retiro. Para quem conhece Sim. Petrópolis, é uma rua que sai no final do centro da cidade. Você entra nela, você sai no meio da Rua Tereza. Isso né? No início da Rua Tereza, né? Isso. E eu morei ali numa casa que era tipo um prédiozinho, né? Mas não tinha portaria, não tinha corredor, não tinha nada disso. Era uma casa em cima da outra. E eu morei na casa de baixo ali com os meus pais. Não tinha meu irmão na época, era só eu, meu pai e minha mãe. Uhum. E aí, cara, a casa de cima à noite fazia muito barulho, cara. Gente andando com salto alto, barulho de coisa caindo. Sim. Era um barulho chato, assim. Aí meu pai pegava um cabo de vassoura e socava o teto pra pessoa parar de fazer barulho, né, cara? Aham. Era um negócio chato, assim. Meu pai já tava ficando puto. Aí meu pai ficava querendo ir lá brigar, minha mãe não deixava, não vai e tal. Enfim. Aí um belo dia, o barulho não parava, não cessava, né? Um belo dia meu pai foi na corretora de imóveis reclamar. Porque, assim, meu pai sempre foi muito nervosinho. Aham. Então ele evitou ir lá falar alguma coisa e com medo de dar algum problema e dar briga, e ele preferiu reclamar na corretora, que é o certo a se fazer, né? Sim. E a corretora lida com o inquilino lá e tal. Aí meu pai chegou lá e falou, olha, tô morando nesse imóvel aqui, e aí tem muito barulho lá todo dia, depois das 10, inclusive, às vezes de madrugada. Barulho de coisa caindo, gente andando. Teve um dia lá que parecia que tava tendo uma festa, que tinha muita gente andando lá e tal. E a corretora, aí a moça que trabalhava na corretora falou assim, é estranho, porque não tem ninguém morando lá. Ah, puta que pariu. O apartamento de cima, a casa de cima tá vazia. Caralho, Ribas. Já tem algum tempo, inclusive, a gente não consegue alugar. Mas vamos lá, a gente vai lá com vocês. Tô com a chave aqui, vamos lá ver o que às vezes alguém invadiu, né? Não sei. Uhum. E aí a gente foi lá, eu fui junto com meu pai, cara, na casa. Aí, eu vou descrever o que eu vi. Um monte de foto espalhada pelo chão do apartamento. Caralho, velho. Tinha móvel lá rasgado, com pano por cima. Tinha foto queimada, tinha foto rasgada, foto de casamento. Que isso, cara? Tinha vela, tinha umas paradas assim. E não tinha ninguém lá, cara. Não tinha ninguém. Caralho, velho. Um negócio muito esquisito, cara. Pô, muito esquisito. Doideira. E essa época aí foi uma fase meio negra, assim, na minha família, né? A gente tava passando dificuldade financeira e tal. Uhum. Não sei se tem relação com isso aí, mas a nossa vida nesse lugar lá não tem boas lembranças não, cara. Foi um negócio meio bizarro. Que coisa, hein, cara? Eu era pequeno, era garoto, eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, 6 para 7 anos. E aí a gente se mudou de lá depois disso, cara. Porra, melhor atitude a se tomar, né? Com certeza. E imagina depois de saber disso, você ouvir um barulho em cima. Aí acabou, meu irmão. Todo mundo saindo desesperado de madrugada de casa. Pois é. Tá maluco. Não tem jeito. Pois é. É doideira, né, cara? A cidade realmente tem essa história. Cara, bom, óbvio que você lembra, a gente morou numa casa no Cremerie, né, cara? No bairro Cremerie. Rapaz, sim. Que era a casa da igreja católica, né, cara? Que, porra. Sim. Eu e você moramos juntos quando eu tava numa situação também complicada financeira, difícil. Sim. E, porra, não, vamos dividir lá a casa, porque a casa é grande, vamos morar lá e tal. Meu irmão, que casinha, hein, brother? E tu tem mais história lá de lá, além dessa da casa que a gente ouviu os barulhos lá, você tem mais história lá do Cremerie, não tem, cara? Tenho. O meu irmão viu coisa caindo na prateleira lá, coisa que era impossível cair. Uhum. Era tipo, tinha uns azulejos com um negócio em cima e o azulejo caiu e o que tava em cima ficou. Um negócio assim. Caralho. Meu irmão via algumas coisas lá, tinha medo. A sala debaixo da casa tinha tipo um altar lá pra fazer oração, cara. E tinha o banheiro de baixo, era meio esquisito também. A casa tinha uma vibe meio estranha. Tinha. Muita madeira, cara. Isso também... Muita madeira, Irmão, né? Range já te induz a certas coisas. Pois é. Complexo. Eu cheguei a ficar lá sozinho antes do Léo ir morar comigo um tempo lá, sabe? Porque o que acontece? A minha avó morava perto dessa casa, mãe da minha mãe. E minha mãe e meu irmão dormiam na minha avó, pra ficar com ela lá, fazer companhia, e eu ficava sozinho na casa. Uhum. Eu via barulho lá, mas eu entrava no meu quarto, fechava a porta e dormia. Eu não esquentava muito a cabeça, não. Uhum. Mas eu ouvia uns barulhos lá. Só que teve uma situação que aconteceu que foi o seguinte, cara. Minha namorada na época foi dormir lá comigo, e a gente tava sozinho lá, obviamente. E aí, cara, sonhei que tinha alguém me chamando, porque assim, a casa tinha vários quartos. No andar de cima, tinham 2 quartos, inclusive um desses quartos era o quarto que o Léo dormia quando ficou comigo lá. Uhum. Nessa época esse quarto tava vazio. Sim. E tinha uns móveis guardados lá que era do pessoal da casa, né? Tinha umas camas lá desmontadas e tal, armário também. Já era bizarro. Por que acontece? Essa casa era da igreja católica.
Então, quando tinha noviço indo pra Petrópolis fazer seminário, eles cediam essa casa pra esses noviços morarem. Era isso. Só que essa casa era do bairro lá, morou gente lá antes, só que a igreja comprou e usou pra esse fim. Sim. Entendeu? E a casa era enorme, a casa era excelente, era uma casa muito boa. E aí, cara, eu sonhei nesse dia que ela tava lá, que tinha alguém me chamando, me pedindo ajuda, lá nesse quarto onde você dormia. E no meu sonho, eu levantei da cama, eu fui até o quarto, e quando eu cheguei no quarto, eu vi uma senhora negra, de pele escura, não muito escura. Deu até arrepiado aqui agora, velho. Com um vestido branco, um avental azul e com uma touquinha na cabeça. Saca a touquinha de tomar banho? Era tipo isso. E ela tava no meio da sala, no meio desse quarto, me pedindo ajuda. E falando comigo assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas aonde que tá o bizarro? Você pode falar, Ribas, mas isso aí foi só um sonho. Minha namorada, quando acordou, me contou que sonhou a mesma coisa, cara. E ela descreveu a mulher pra mim antes de eu contar pra ela o que eu sonhei. Cara, que doideira, velho. Porra, se tu me falar isso, eu nem ficava lá, mané. Porra, Pois é. tu me jogou pro fogo também. Eu não lembro se isso foi depois que tu morou lá ou se foi antes. Eu acho que foi depois. Não, pode ser. Eu acho que foi depois. Pode ser. E depois eu vim a descobrir que morou uma senhora lá que morreu lá na casa. Tá, porra, Ribas. Com gente que mora no bairro lá e tal, me contou. Com aquela casa rangia mesmo, à toa. É, tinha muito barulhinho lá, né? Tinha muito barulho esquisito. Muito mesmo, muito. É impressionante. Pois é. Aconteciam umas paradas. E nessa época aí, tava numa época que estavam falando que o mundo ia acabar em 2006, lembra disso? Caralho, eu lembro, né? Foi uma época meio escrota, 2006, né, cara? 2012, todo mundo, meu irmão, caralho, sempre o mundo vai acabar em algum lugar, né? Pois é, foi meio esquisito, né? Foi sim, foi uma época estranha mesmo. Mas foi uma fase boa também, né, Léo? Que a gente zoou bastante, a gente saía de carro, a gente tocava com a banda. A gente saía de motinho, né? A gente tinha eu tinha uma Motinha. Krypton, uma Yamaha Krypton. É, pois é. Eu pesava na época em torno de 50 quilos, Ribinha Sim. pesava uns 85, né, Ribinha? É. Caraca, a gente embaçava aquela moto, né, velho? A moto não passava de 30. Pois é, mas a gente tava nessa fase boa da vida aí, então essas coisas não incomodavam tanto a gente lá na casa, né? Não, de forma nenhuma, pô, de forma nenhuma. Era o jeito que a gente tinha, né, cara? É, não, e também essas coisas que aconteciam lá, eu não sentia uma vibe agressiva, tu não devia estar aqui, sabe? Também não. Pelo contrário, não era uma coisa pesada a esse ponto, não. Não, de forma nenhuma. Mas era esquisito. Sim, você ouvia barulho de noite, né? Fala, cara, tá uma porta abrindo, alguém tá chegando. É. Mas como além de nós dois tinha sua mãe e seu irmão, eu sempre pensava, pô, alguém tá chegando, né? Ficava relaxado, não tinha estresse, né? O meu irmão quase morreu lá nessa casa do coração. É mesmo, né? Porque o que acontece? Eu saía pra trabalhar e tu vai lembrar, a casa tinha uma entrada independente no segundo andar. Sim. E a gente ficava no segundo andar e a parte de baixo... Ela tinha um alçapão entre os andares, né? Exato. Na parte de baixo era o quarto da minha mãe, o quarto do meu irmão, tinha um banheiro, tinha cozinha. Então, às vezes eu chegava do trabalho e eu entrava pela parte de cima, minha mãe nem sabia que eu tava em casa. Sim. Ela ia ver depois. Sim. Eu saía de manhã pra trabalhar, cara, eu não sei por que nesse dia eu coloquei minha TV pra desligar sozinha de noite, na noite anterior que eu tava vendo, e eu falei, vou dormir com a TV ligada, vou programá-la aqui pra ela desligar sozinha. Por algum motivo, eu botei um horário pra ela ligar de novo sozinha, sacou? Sim. Não sei por que, mas eu fiz isso. Sim. Aí beleza, saí de manhã pra trabalhar e tal, meu irmão estudava de manhã, meu irmão chegou na casa, minha mãe não tava lá, meu irmão só ia lá de dia, né, que ele tinha medo de ficar lá à noite. A Fabinho cagão pra caralho. Meu irmão é muito cagão, né? Se tivesse um prêmio pra pessoas Fabinho, cagonas, pô. ele estaria... Grande parceiro. Aí, cara, ele chegou da escola, de tarde, acho que 1h, sei lá. Aí sentou lá na mesa no quarto dele, começou a estudar e tal, que ele acho que ele ia ter prova no dia seguinte. Cara, deu umas 3h, do nada, a TV no meu quarto lá em cima ligou, berrando. Aí ele falou, meu irmão tá em casa? Porque ele sabia que eu trabalhava, não era pra eu estar em casa naquele horário. Sim. Meu irmão tá em casa? Cara, ele subiu e quando chegou lá não tinha ninguém e a TV ligada, cara. Caralho, maluco, puta que merda. Ele foi embora, cara. Ele largou a casa toda aberta, cara. Ele nem olhou pra trás. Foi pra casa da minha avó. Autopreservação, né, brother? É. Fabinho esperto, velho. Fabinho esperto. Sim. É foda, mano. Aquela casa realmente era esquisita. Aquela casa, ela não era uma casa grande, pelo contrário, que a gente tá descrevendo assim, né? Tem 2 quartos, tem não sei o quê. Cara, uma casa muito simples de madeira. Ela foi improvisada, o segundo andar dela e tal, muito doido. Mas serviu pra nós, né? Deu. Serviu o seu propósito. Foi maneiro, né? eu gostava da casa, apesar dos barulhos e tal, né? Sim, verdade. Mas com certeza tinha alguma coisa ali, né, cara? Tinha alguma energia, alguma presença ali, com certeza tinha. É, meu irmão. Estranho mesmo. Era esquisito. Cara, é assim, por falar em
situações estranhas perto de onde você mora. Eu, pequenininho, morava no bairro chamado Carangola, que é uma conexão entre o centro histórico e Correios, né, que é fazenda lá do Padre Correia. Uma casinha pequenininha, né? Parecia Vila do Chaves, cara. A gente saía num pátiozinho, né? A minha casa saía no pátio, a casa do vizinho saía nesse pátio também. Todo mundo ficava com uma Vila do Chaves ali, a gente brincava ali. Eu devia ter uns 7 anos, 8 anos. E, cara, era incrível, assim. Hoje eu vejo muito ser feito, mas em algumas ocasiões todos os cachorros do bairro latiam ao mesmo tempo. Começava um cachorro a latir, começava o outro, começava o outro, começava o outro. E aí tinha um cara que não era morador de rua, mas ele era maltrapilho, assim, né, cara? Não tinha família, morava sozinho num quartinho, assim. Bem pertinho onde a gente morava, ele morava sozinho. Eu não lembro do nome dele agora. Seu Antônio? Enfim, mas as pessoas falavam que ele virava lobisomem. Né? Falavam, porra, seu Antônio vira lobisomem, cara, não fica perto dele não, que ele pega as crianças, não sei o quê. E aí uma vez a gente passou em frente à casinha dele lá, né, ele tava com uma latinha de tinta do lado de fora, com um fogueirinho, uma brasa assim, né, ele fez uma churrasqueirazinha e tava chapando um bife ali numa chapinha da própria latinha, assim, né. E aí meu camarada, isso aí é aquele garoto que sumiu, aquele garoto assim. Eu nem sabia que garoto que era, meu irmão. Eu já fiquei pensando, cara, o cara tá comendo carne de gente. Te falaram que a carninha que ele tava assando era um menino que sumiu. O cara fazendo um bifinho, o garoto mais velho falou, pô, esse é o garoto que sumiu. Ele pega as crianças. Maluco, eu peguei um cagaço daquele homem, velho. E aí quando eu vi os cães latindo, eu falava, caraca, seu Antônio tá se transformando em lobisomem. E aí todo mundo começou a divulgar essa história, então a gente tinha medo do lobisomem do Carangola, meu. Porra, doideira. Bom demais, tempo bom Exato. Também. Quando os problemas eram só o lobisomem do Carangola. Pois é. Foda. Cara, além disso tudo aí que a gente tá contando, Petrópolis tem muita história que o povo conhece, né, cara? Sim. E uma delas, assim, que me lembra, que me vem à cabeça da minha infância, era o Diabo do Magnólia. Caraca, essa história não ouvi, nunca ouvi. Tu nunca ouviu isso aí, né, cara? Nunca ouvi essa história, velho. Inclusive o Hermes e Renato fez uma paródia aí do Diabo do Magnólia. Caraca, nunca ouvi. O que acontece, cara? Meu pai, ele era músico, né? Ele cantava, era crooner, né? Não é esse o nome que a galera mais antiga fala? Crooner, assim, cantores de baile, né? É, isso aí. Isso aí. Ele cantava nesse lugar chamado Magnólia, né? A banda dele tocava lá, em baile, serestas. É um clube aqui, né? Famoso, na Rua Bing, né? Exatamente. E aí, cara, teve uma época em Petrópolis, no meio dos anos 80, que diziam que o diabo tava aparecendo nos sacou? E que isso começou no Magnólia. Que não deixa de ser verdade, né? É. Muito capítulo aí, parece. Se o diabo fosse pra Petrópolis, com certeza ele ia pro Magnólia. Sem dúvida, pro baile, isso é certo. Nos anos 80. Ele ia pro... Né, cara, nos anos 80... Tu não fala isso, que a gente, porra, curtiu muito o baile nos 80 aqui, velho. A gente era moleque, né? Mas, enfim... Mas o baile do Magnólia era uma parada à parte, né, cara? Eu não posso falar nada. Porque eu ainda moro aqui na cidade, tá? Não esquece, hein? É. E aí, cara, as pessoas diziam... Os relatos eram... Subia um cheiro de enxofre. Primeiro vinha um rapaz muito bonito, todo de preto, com a capa preta de cartola. O que eu já acho bizarro por si só, né? Quem que usa cartola? Só o Slash, né, cara? Já dá um medo do caralho, já. Pois é, só o Slash do Guns N' Roses que usa cartola. Pô, tá maluco. Mas enfim... Mas aí diziam, cara, que era um cara muito bonito, louro, sacou? E aí dançava com as mulheres no baile lá no Magnólia. E aí, do nada, a mulher que tava dançando com ele começava a ter uma sensação de queimaduras pelo corpo, sacou? Caralho, velho. É, e aí nesse momento subia um cheiro de enxofre, entendeu? Que doideira, velho. Não lembro dessa história não, mano. Pois é. E aí começaram a falar que era o diabo que tava indo nos bailes. E acontecia em outros lugares também. Não era só no Magnólia. Uhum. Mas ficou conhecido como o Diabo do Magnólia. Meu pai conta que viu algumas confusões, assim, a galera indo embora, sabe? Sim. Tipo, saca quando tu tá num lugar e aí sai uma briga e abre aquela clareira de gente, assim? Sim, dá um clarão, dá um bolinho e a galera mete o pé. É, meu pai disse que chegou a ver esse tipo de coisa, mas que não... E depois falaram que era o Diabo do Magnólia que teve lá. Mas não se sabe, é lenda urbana, né, cara? Caralho, o Diabo do Magnólia, né, cara? Como se o Magnólia fosse o inferno mesmo. Diabo do Magnólia. Inclusive, tem um amigo meu de Petrópolis, baterista, o Babu, que ele tinha uma banda chamada Magnolia's Devil. Era por causa disso aí. Cara, bom pra caralho. Maneiro, maneiro. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM.
Bom, Léo, acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? A gente já contou muitas histórias aqui. A gente tem mais histórias pra contar, mas a gente pode deixar pra um outro episódio. É verdade, cara. Vamos dividindo aí, né? Nossa convivência, nossa vivência com as pessoas pra mais episódios. Mas seria bacana a galera que ouvir a gente aí, mandar pra gente aí e-mail dizendo se na sua cidade tem alguma história pitoresca dessa assim, ou se ela já presenciou alguma coisa que ela possa dividir conosco. O que você acha, Ribas? É isso aí, não. É isso aí que a gente quer mesmo. Interação com os ouvintes, né? É isso aí, né? Manda pra gente por e-mail aí o que você achou da Hawkins brasileira, né? Pô. Cara, se o VEC não existisse, ele ia pra Petrópolis. Ah, tava aqui. Ele ia atacar Petrópolis. Com certeza tava aqui no submundo de Petrópolis, sem dúvida. Sim, o Upside Down é em Petrópolis, cara. É, em Petrópolis. Up, com certeza. Agora, galera, deixa a gente só reforçar isso aqui. Petrópolis é uma cidade, cara, turística, e é muito legal essa cidade. Muito legal. Tem muita história bacana, muitos registros históricos, porque apesar dessas coisas trazerem uma história consigo, elas são parte da história de uma forma geral. Então, cara, vale muito a pena conhecer. E até pra você checar esses lugares que a gente tá falando que são muito legais de conhecer, muito bacanas. Exatamente. E vale a pena visitar, a gente não tá querendo botar medo em ninguém. Não, pô. Pelo contrário, a gente tá tentando homenagear aqui a nossa cidade. Eu amo Petrópolis, cara. Eu também. Eu sou fã de Petrópolis pra caramba. Petrópolis é o meu condado. Sim, né? sem dúvida. Se eu fosse um hobbit, Petrópolis seria o meu condado. Sem dúvida, sem dúvida. Lugar muito bacana, vale a pena conhecer, vale a pena visitar. E quando for visitar, manda um e-mail aqui pra gente poder saber que você tá vindo em Petrópolis. Manda pra gente fotos de onde você esteve aqui, ou da sua cidade aí, se você tiver uma história legal pra contar, conta pra gente, porque a gente tá aqui sempre atento em busca de boas histórias pra mostrar que o paranormal existe, né? É isso aí. E pra finalizar aqui, Léo, vou deixar um convite pra quem tá ouvindo a gente. Manda e-mail pra gente aí dizendo o que você achou. Pode mandar mensagem no Instagram também, nas redes sociais. Segue a gente lá, @paranormalfm, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. E o que mais, Léo? Bom, e procure também a gente em todos os streamings aí, a gente vai tentar manter uma assiduidade legal para todo mundo nos acompanhar no Spotify, no seu streaming preferido, procura a gente, vamos estar aí sempre com histórias bacanas, interessantes, com a nossa visão, né, que pode não ser sempre a certa, com certeza não é sempre a certa, mas é o que a gente acha. Então se você tiver a fim de ouvir nossa opinião, vem pra cá, tamo junto. Exatamente. E manda e-mail pra gente lá, paranormalfmpodcast@gmail.com. Pode mandar mensagem pra gente que nos próximos episódios, essa parte aqui que a gente tá falando vai ser destinada à interação com os nossos ouvintes. A gente vai ler as mensagens de vocês, e-mail, coisas que vocês tenham pra acrescentar nos episódios. E é isso aí, vamos fazer esse programa aqui juntos. E é isso, Léo. Vamos ficando por aqui. É isso aí, gente. Sempre atentos e vigilantes, e qualquer história boa pra contar, fala com a gente. Vamos juntos. É isso aí, até a próxima, pessoal. Valeu! Como diria Padre Quevedo, ectoplasmas e larvas astrais estão ali. Pô, grande Quevedo, né, velho? Pô, grande Quevedo. Gostava dele. Figuraça. O melhor vídeo dele pra mim é ele confrontando o Toninho do Capeta. Você lembra disso aí? Eu lembro, cara, embate histórico. Ah, vai lá, dobra meu dedo, dobra meu dedo. Pô, muito doido. Me mate, quero que você me mate agora. Aí o cara ficava, tu vai morrer. É claro que eu vou morrer, eu sou cardíaco. Caraca, um poder, né? Psíquico. Esse aí, meu irmão. Ele era brabo, tá? Ele era brabo. É que ele era brabo mesmo, meu irmão. Cara, muito personagem bom na nossa história, né, velho? O cara confrontou The Devil himself. É, meu irmão. Um filho representante, procurador, né? Caraca. Nemo. Não, cara, o Padre Quevedo era demais. Ele era demais, Nossa, velho. Porra. Era demais. Era muito charlatanismo. Porra, brabo. Muito bom, muito bom. Ele era espanhol? De onde ele era, cara? Aquele sotaque dele é da onde? Cara, eu não sei de onde Quevedo era, meu irmão. Ele tinha um sotaque muito carregado, não sei de onde ele era. Mas era tão maneiro, né, cara, que nem importava de onde ele era. Ele era um personagem, personagem, né? maravilhoso. Era uma caricatura, né? Uma figura. Derrubando mitos e, desconfiando do paranormal. Pra gente ver que toda opinião é válida, né, cara? A gente tem que ouvir todos os lados. Tinha que ter um filme sobre ele, né, cara? Tinha que ter, seria maneiraço, cara. Filmado por Hermes e Renato, de preferência. Sim, com certeza. Ia ser bom pra caceta. Poxa, faz um parênteses dessa casa aí. Eu e o Ribas morando juntos, né, cara? Dois, garotos, solteiros e tal, né? A gente acabou trabalhando junto também. Tivemos um negócio um tempo juntos e tal. E, íamos e voltávamos pra casa juntos e tal, beleza. Na hora da janta, vamos fazer o quê, ó? Miojo, né?
Beleza, miojão, tá. Sentamos no sofazinho pra ver um filme. Eu lembro do Homem-Aranha, meu. Filme do Homem-Aranha. Já sei até o que tu vai falar, mas vai lá. Porra, tô de boa vendo o filme, eu tô sentado inclinado pra frente e o Ribas recostou no sofá atrás com um pratinho de macarrão na mão e eu também. E ele, cara, essa cena aí é muito maneira. E pausou a cena, comentou uma coisa da cena e eu, porra, fiquei olhando pra TV, cara. Cara, confesso, eu fiquei olhando um minuto e, gente, eu não tô vendo, né, o que ele tá me mostrando. E, meu irmão, ele não liberava a TV, né? Eu falei, porra, caralho, o que eu tô vendo? Aí eu comecei a ficar puto comigo. Eu falei, pô, sou muito ignorante, não tô vendo nada, né, cara? E, porra, aquela introspecção, caraca, como é que eu posso ser tão burro? E procurando nada. Falei, Ribas, não tô vendo nada. Eu olho pro lado, o Ribas com o controle na mão dormindo pra caralho. Pausou o filme, mano. Pausou e ficou, né, com o controle assim, com a mão esticada. E eu tô igual um trouxa olhando, cara, igual um babaca. Eu fiquei uns 3 minutos olhando, eu falei, porra, que filha da puta. Caralho, né? Cara, eu lembro até a cena do filme, qual filme era? Era do Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha, eu lembro do Homem-Aranha, não lembro qual era. O Homem-Aranha lutando com o Dr. Octopus em cima do trem. Maluco, o cara falou, essa cena é muito maneira, pausou e dormiu, velho. Eu falei, caralho, eu fiquei lá, meu irmão, fiquei preso naquela Matrix um tempão. Foda, Ribas, tu é foda. O Ribas apagado do nada, do nada. É igual o pai do Homer, né? Do nada, tá assim, daí, pagou. Caralho, foda. Tinha cuidado de não se machucar. Pois é, cara. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.